gente, começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Um convite para vocês de todo o Brasil. Tem gente que perdeu aulas que adoraria rever, ou na verdade ver pela primeira vez, né? Porque perdeu a aula. Então entrem no site do programa, tem vários vídeos à disposição de vocês. www.vitrinedoartesanatonatv.com.br. Combinado? Eu sempre assisto também, gosto de me ver as professoras, os professores que aqui se apresentam, porque é legal a gente ficar revendo, é bem interessante. Hoje vocês acham que é aula do quê? De bolsa? De costura? Né, Angélica Schmidt, que você adora trabalhar com bolsas. A bolsa é o meu preferido, né? Essa aqui eu acabei de falar para vocês do nosso site do programa. Essa bolsa aqui, a Angélica ensinou no Vitrine do Artesanato na TV. É bárbara essa aula, é a técnica da lasanha ou surface design. Ou surface design. Porque tem um belo de um aproveitamento, né? Aproveita tudo quanto você aproveita tecidos, fitinhas, você faz todos aqueles picadinhos que sobram, né? Linda, gente, uma composição impecável. Essa, olha que interessante, porque ela tem um lacinho, a pessoa pode, de repente, colocar mais curta, porque às vezes a pessoa coloca a bolsa assim na diagonal, precisa dar mais um pouco de ela dá opção, soltar mais, ela dá né? opção, né, de você tamanho fazer. maior, regulagem. Essa mochila também tá bem linda. Cuidado com o meu cabeção, que eu tô passando. Mas hoje é uma aula muito interessante. Bem-vinda, minha querida. Muito bem-vinda aqui no programa. Olha, uma aula deliciosa que eu estava brincando antes da gente começar o programa, o que cada um fazia quando chegava em casa. Então eu escutei tudo que vocês possam imaginar. Eu tomo água, eu faço pipi, eu não sei o que, eu vou comer. A maioria falou que vai tomar banho, mas eu disse, para tomar banho tem que tirar a roupinha. Eu, Cláudia, quando eu chego na minha casa, a primeira coisa que eu faço, meu povo, é tirar o sapato e colocar o meu chinelo. Se tiver verão, o de tiras. Se tiver inverno, pantufas. E essa pantufa tá muito legal porque ela calça muito bem. E ela é uma técnica bem diferenciada. Conta, Angélica. Aqui a gente vai trabalhar 2 em 1, né? A gente vai trabalhar com a técnica da aplicação inversa, né? Aplicação inversa e aprender a pantufa ao mesmo tempo. O que é aplicação inversa? A aplicação inversa, você vaza o molde e trabalha com o fundo. Então eu tenho um trabalho, a nossa janelinha tá com um pano azul no fundo. A parte de cima é o amarelo. E o tecido, na verdade, seria o amarelo ou o azul? Isso, é o amarelo. É o amarelo. O azul é o fundo da janela. É o fundo da janela. Então eu vazo o tecido de cima para que apareça o tecido de baixo. E então ficou por isso bacana. Que a gente chama de aplicação inversa. Esse tamanho, você me explicou que vai do número 34, que é o meu pé, por sinal, até o 38. Até o 38. Ele é um tamanho P, ela é uma pantufa P, né? Mas que ela serve como se fosse um tamanho único. Né? Agora, se for fazer um tamanho maior, porque às vezes as pessoas podem fazer para os homens também, né? Se for fazer um tamanho maior, a gente aumenta uns 2 centímetros. Uns 2 centímetros para ela ficar M em toda a volta. Uns 2 centímetros. Isso, porque como ela é um oval, né? Dá para você aumentar por toda a volta sem ter que sair do esquadro dela. E ela vai mostrar um molde, muita atenção, porque assim, pega o molde por gentileza, Angélica. Porque aqui, olha, como é que a gente pode explicar para vocês? Essa parte aqui que está cobrindo o peito do pé, ela tem que ser um pouco maior. Então, esse molde, na verdade, é metade, não é a metade, porque já que é para cobrir o pé, eu tenho que ter mais sobra aqui em cima. Exatamente. Então, as pessoas, quando eu risco o molde dela, um oval, sempre o peito do pé eu vou fazer um pouco maior, porque as pessoas acham que é metade, não é? É um pouco mais, 1,5 centímetro maior. Essa régua dá pra gente medir? Eu queria saber quanto tem esse molde para passar pro povo. Olha, de largura, ela vai ter 16 centímetros. 16 centímetros de largura, tá, gente? Isso já 16. Contando, porque nós vamos riscar e costurar em cima do risco. Então, já estamos contando a costura. Então, a pessoa não precisa ficar pondo costura para isso. Então, ela vai riscar o molde 16. E ela tem aqui, vamos pegar bem o meio dela, quer ver? Vamos ver, 27. 27. Isso. Vamos contar quanto tem aqui? Peito do pé. Quanto? 14,5.
14,5. Você vê, 27. 27 seria 13,5. Né? Então ela tem 1 centímetro a mais do peito do pé. Se quiser deixar um pouquinho maior também, tudo bem. Não, e aqui você pode trabalhar com curvinhas, você pode fazer ela com aba viradinha, sabe? Fica legal também. Então, ó, 16, deixa eu até mostrar aqui, ó. 16. Povo, 16. Isso. Por 27. Isso. Ok? E o peito do pé é um pouquinho maior só. Isso. É um molde assim, ó, fácil, ó. Como é que é o molde, Cláudia? Ó, é um oval, 16 por 27, tá bom? É isso. Pronto. Não tem mistério, né? Aí já fica fácil para as pessoas fazerem em casa. Aí o que eu preciso? O meu tecido amarelo, que é o do peito do pé. Né? Eu preciso o quê? Eu já faço, olha, o meu desenho, né? Só o peito do pé eu separo e já faço a minha janelinha. Vamos, ó. Essa aqui, parte. Ó, o peito do pé, ela botou um X. Até eu me enganei, vocês viram? E eu coloquei a mais, por quê? Eu coloquei 1 centímetro a mais, porque eu vou unir com o tecido das costas. Então, eu estou considerando, para o meu forro, eu estou unindo 2 tecidos. Então, eu coloquei mais 1 centímetro, porque é a costura que eu vou ter. E aqui você tem, aqui mais ou menos, você acha que aqui tem mais de 1, hein? Tem. Não, mas ó, o risco tá aqui. Eu desci 1 centímetro além do risco. 1 centímetro além do risco que tá aqui. Porque ela depois desceu. eu vou unir com o tecido de forro e a máquina vai entrar 1 centímetro, senão ele viria mais pra cima. E aqui mais ou menos, é tudo no olhômetro, ó, 2 dedos meus aqui, ó, 2, 2, mais ou menos isso aqui, 3. Eu centralizei um quadrado que ficasse... Sem muitas porque regras, eu tenho né? que tomar cuidado também com as minhas costuras laterais, porque senão ele pode invadir a minha costura lateral. Então eu deixo mais ou menos 1,5 centímetro para não, quando eu fechar, não pegar a costura. Entendi. Aí aqui eu preciso centralizar e eu cortei o quê? Eu cortei no termocolante um quadrado maior do que esse. Eu fiz uma margem maior de 1 centímetro em toda a volta. E colei aqui atrás, ó. Você pode ver? Maior, vamos colocar para elas entenderem. Ó, se você for ver, ó, ele cobre todo aqui, ó. Olha, dá pra ver a diferença, ó. Tá, ó. Termocolante maior que a abertura do meu quadrado. Porque eu quero o quê? Eu quero só margem para o meu retângulo. Eu quero a margem para minha janela. Eu não quero todo. Eu poderia pôr todo o termocolante, mas fica muito duro, não tem necessidade disso. Tem muita coisa aqui em aplicação, a gente usa só a margem. Para você não desfiar o quê? O que você precisa casear, que é a margem, que é o contorno. Então o termocolante tem a função de dar uma estabilidade para a moldura Isso, da exatamente. janela? Ele vai fazer o quê? Além dele dar estabilidade, ele não vai desfiar meu tecido. Né? Então aí eu seguro, consigo segurar. Tá. Então aqui eu já colei, ó, ele já tá coladinho, tá vendo? Deixa eu puxar aqui, ó, olha, já tá coladinho, tá? Vou mostrar mais uma vez, mostrei muito rápido, Aí, coladinho, certo? Aí aqui eu vou fazer o quê? Vou desenhar a janelinha. Então vamos pegar aqui a caneta. Aqui o que eu já fiz, olha, o que eu vou explicar. Então eu fiz aquele 1 centímetro a mais do meu peito do pé para unir com outro tecido. E já contornei aqui a volta, ó. Eu vou até reforçar esse meu contorno, que já é o desenho da minha pantufa já, do peito do pé. E aqui dentro eu vou riscar esse retângulo. Tá? Risquei. Agora eu venho com a tesoura, olha, dou uma dobradinha aqui, porque eu vou cortar esse retângulo, olha, certinho no risco. Que ideia legal! Você pegou da onde essa ideia? Olha, isso aqui, quando eu comecei a fazer patchwork, a primeira coisa que eu fiz em patchwork foi as mãozinhas dos meus filhos numa almofada. E para fazer o desenho da mãozinha deles, eu contornei, mas naquela época não tinha ainda o termocolante. Não sou tão antiga assim, mas era o importado. O termocolante é muito recente. Não é tão recente, é que era muito caro e era só o importado. Agora a gente tem termocolante nacional, hoje a gente tem concorrências, né, para poder o preço baixar. Então aí eu comecei a fazer, então contornei a mãozinha deles e fiz vazadinha na almofada deles. E aí, a ideia vai surgindo, né? Então eu preciso o quê? Eu não preciso ter toda a volta, mas eu preciso ter pelo menos uma parte do termocolante. Venho aqui e tiro, ó. Vou tirar
né? E como ele é a minha janelinha, ela vai ter, eu preciso fazer a parte do corte dela. Então eu venho aqui e já coloco a minha fitinha. A fitinha. Então ele já prende até no próprio termocolante, ó, eu divido mais ou menos meio a meio. Que prático, colar. Corto. Tá. E aqui também. Vamos ver se cobre aqui. Mais ou menos no meio. Corto. Ok. Aí eu venho com o quê? O meu fundo azul, que são o meu céu. Então venho aqui, acerto ele bonitinho, ó. O gatinho ficar olhando o céuzinho lá. Eles adoram, já repararam, gente, na rua? A gente passa aqui em São Paulo, tem o Minhocão, outro dia viu o gato na casa, na grade ali, ó, só observando os carros. Mas é mesmo, o gato gosta de... Eles adoram. Então aqui, olha, já eu fiz aqui, ó, é a minha aplicação inversa, eu tô usando o aplicação fundo. Inversa, Aplicação porque inversa. tá usando o fundo. O fundo. Né? Então qualquer coisa que eu queira fazer vazado, eu vou contornar o vazado que eu quero. Podia ser um coração aqui, podia ser qualquer formato. Mas o tecido de baixo fica inteiro e é o de cima que é cortado. Entendi. Só que eu preciso de termocolante aqui para ele não começar a desfiar e eu trabalhar tranquila com um caseadinho. E fica muito bacana o efeito, né, gente? Achei que ficou nota 10. Assim, aí e fica bem prático, né, na hora de montar. Também. Aí o que eu fiz, ó, também fiz o gatinho, tá? Fiz o molde de um gatinho e ele já tá com o termocolante já também. Então, aí venho aqui. Pra ficar firme, né? É, porque aí eu vou pegar todo, olha, já peguei aqui. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, o meu pé, ele fica assim, né? Então o gatinho tem que ficar nessa parte aqui para o meu gato não ficar de ponta cabeça. Aí eu ponho ele como sentadinho, ó, e prendi. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer pontinhos decorativos com a máquina. Uma pergunta, não sou do ferro aqui? Ou vai precisar mais tarde? Não, a gente não precisa. Aqui não precisa. Esse tipo de termocolante, ele não tem necessidade do da ferro. gente passar a outra vez. A gente só passa para aderir. Entendi. Depois não precisa passar o ferro de novo. Tá. Tá bom? Então agora a gente vai onde? A gente vai para a máquina. Simbora! Tá. Aqui, olha, a gente tem a Brother BM 2800. Ela é uma máquina assim, com pontos, né? Ela tem uma disponibilidade de pontos. Para costura, assim, para quem está iniciando, ela é ótima. Ela é ótima para a gente costurar, ela é bem robusta, é uma máquina mecânica, né? Então ela tem várias funções que para quem está iniciando na costura ou para quem já costura, ela é ótima, uma máquina forte, né? E que aguenta dá pra o tranco. gente. Aguenta o tranco. Por isso que eu vim costurar a pantufa. Da próxima vez eu costuro um chinelo nela. Porque são máquinas que aguentam mais. Ela tem alguns pontos de bordado, os recursos, né? Pra gente poder zigue-zague, pontinho para pôr elástico, e aí os pontinhos decorativos pra gente poder trabalhar. Ó, quem traz a Brother, no caso essa máquina e muitas outras, é a Servimac. Contato para vocês de todo o Brasil na tela, para comprar com a vitrine, mas para ter mais informações, está aí o contato da Servimac, ok? Voltando. Então aqui, quando a gente está com os pontos, né, eu estou trabalhando com ele do 1 até o 14. Depois, para eu trabalhar com os pontinhos decorativos, ele já me mostra a letra SS, que é onde, nesse botão, eu vou acessar. Então segura. Seguro. Segura nessa posição. Olha, a Angélica Schmidt costura a beça, né? Vocês estão percebendo vários trabalhos que ela faz de bolsas, de tudo quanto é tamanho. Hoje a pantufa. A mulher é um avião quando a gente fala em costura, né, Angélica? São anos e anos costurando? São 18 anos costurando. Apenas. Então, quando ela dá aval numa máquina, aí quem sou eu para falar qualquer coisa? É o contrário, né, gente? É a BM 2800. Sabe o que é legal? Ela tem 27 pontos entre decorativos, utilitários e tradicionais. 63 funções, que depois eu vou pedir para a Angélica explicar um pouco quais são essas funções. Não as 63, né, Angélica? Não, senão não dá tempo. Cama plana conversível para o braço livre para a costura de peças tubulares, como barra de calça, por exemplo, e manga. Isso, mangas, exatamente. punhos.
velocidade máxima de costura, pontos por minuto e o sistema de enfiamento de linha na agulha. Gente, vem com todos esses acessórios que eu sempre falo. Se for comprar os acessórios separadamente, a conta fica muito mais alta. E aqui a gente manda todos os acessórios com essa Brother, que é a BM2800, com uma super condição de pagamento parcelado que cabe aí no seu bolso. E ainda acompanha uma capa para você protegê-la, cuidar dela com muito carinho, uma vez que essa máquina vai te ajudar a beça na execução de trabalhos desde os mais simples até os mais elaborados. 0800 380 2000, ligação gratuita para todo o Brasil, São Paulo capital ou celular 3382 2000. E também pela nossa loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. O Márcio que gostou, né? Você quer, ela tem um verde bonita ali. Olha que linda que ela é. Vou contar aqui que o Marcinho gostou, não. Bom, agora qual é o próximo passo? Próximo passo agora. A gente foi pro botão o SS para a gente fazer um pontinho decorativo. Então, quando a gente vai pro SS, a gente tem, né, aqui no botão, olha, ele tem os pontos que eu quero seguir, né, do 15 até o 27. Então, do 15 até o 27. Eu escolhi para fazer o contorno da nossa janelinha o 24. 24? Tá? O 24. Então, vou vir aqui, ó, ponho bem centralizado e é só eu girar, ó, até o 24. Prontinho, já tá centralizado aí e agora é só costurar. Ela vai que vai. Ela vai que vai. Aqui a gente tem o botão de retrocesso, depois eu mostro ele funcionando, tá bom? Tá. Você vê, ó, ele vai fazendo todo o contorninho, eu vou visualizando, ó, parei com a agulha lá dentro, viro. Tá vendo que bonitinho o pontinho ficou? Oh. É como se ele fosse um caseado. É verdade. Em vez de eu casear a mão, eu caseio já a máquina. Fica muito mais fácil para mim. E fica os pontos com a mesma largura. Sim, facilita muito mais para mim, ó. Então eu passo aqui, né? A gente vai visualizando aqui, ó, parei, viro. Aqui que eu faço? Eu paro. Eu paro porque eu não vou passar por cima do gatinho. Então venho aqui, a gente tem um cortador de linha aqui, ó, na lateral. Uhum. Eu corto ele mais rente para que o fio não me atrapalhe. Quando a gente está fazendo os caseadinhos, a gente, né? Deixa eu contar uma coisa também, o povo que gosta de costura, que gosta de artesanato de uma forma geral, a Maquilhem é uma empresa tão bacana. Tem gente que pergunta, puxa vida, essa base de corte, o cortador, a régua, onde eu encontro? É da Maquilhem. Isso aqui, ó, elas adoram. Não é assim? É. A gente tira tudo e a Valdez falou assim, ó, nem eu consigo, porque como é que chama isso aqui mesmo, meu povo? É um imã de, tem um nome, suporte. Ai, que bonitinho! Suporte magnético para alfinete. Ó a força que esse danado tem, ó. Tananã. Olha! Au! Não, e não tem pior coisa do que quando os alfinetes caem, né? Menina, dentro da sua bolsa, dentro da sua necessaire, dentro no chão mesmo, né? Não é? E aqui eu vou continuando, ó. Continuo fazendo os pontinhos, tá? Vou fazer os pontinhos em todo o contorno da janela e vou fazer no gatinho também, tá? Eu tenho que fazer em todo ele. Eu vou parar por aqui e vou mostrar também o seguinte. Aqui eu já vou cortar rente, para facilitar. Eu preciso, na nossa fitinha, eu tenho que deixar ela fixa também. Então, o que eu faço? Eu venho no ponto reto trabalhar com ela. Uhum. Porque aí fica mais fácil, ela fica, apesar de ela estar presa pelo termocolante, vai ficar presa por bordado, ela pode enroscar em alguma vez você usando a pantufa. Então aí agora a gente muda, a gente vem pra cá, ó, sair do SS e vou para os pontos comuns que são um chuleador, é tipo um chuleador, ele tem o ponto reto, zigue-zague, esse aqui é o 3 pontinhos que a gente chama, que é para colocar elástico, que ele é um zigue-zague que vai espaçando para que o elástico não, a linha não arrebente. Por isso que a gente fala que ela tem pontos decorativos, tradicionais e utilitários. E utilitários, então são pontinhos que a gente usa como decorativos nessa hora mesmo. Aí eu venho, tiro do SS e aqui já venho trabalhando, ó, com a largura dos pontos. Aqui eu tô com um pontinho 2,5. Então aí eu venho no número 2, que eu quero o pontinho reto, ó. Vou virando até chegar no 2
e aqui vou costurar, ó, prendendo a fitinha, tá? Vou prender ela por todo o contorno dela. Tá vendo, gente? Ó, fica como é que vai presa. ficar? Ó, como a máquina é capaz de fazer. Fica sensacional. Agora, no gatinho, você já usou um outro ponto. Qual foi? Isso, aí aqui eu usei, quer ver, deixa eu procurar ele. Eu usei o 27. O 27. Isso, usei o 27. Porque eu queria que o gatinho aparecesse mais, então eu só dei o quê? Um trabalhinho nele para segurar. O ponto fez um contorninho. Isso, apenas. só um contorninho, para que o gatinho ficasse em evidência. E esse lacinho? Esse lacinho eu preguei a mão. Pregou a mão? Isso. Eu não gosto de usar nada em cola quente quando eu trabalho com tecido, eu acho que o pregar a mão é sempre combina uma segurança. Mais, né? Sim, combina mais com a parte toda de costura. Agora, ó, a gente vai fazer aquele casamento que a gente falou. Aqui já tá tudo costuradinho. Eu venho aqui. Direito do tecido, aqui agora vai ser o meu forro. Então, lembra daquela costura de 1 centímetro que eu falei que eu ia entrar aqui? Eu vou entrar ela bem nesse lado aqui. Então, venho aqui e costuro. Vou usar o calcador, um pezinho, para poder unir. Nesse momento aqui, ó, eu já uso o retrocesso e venho costurando. Olha, a Servimac, tá o contato na tela para vocês. Traz essa Brother para todas as casas. Na verdade, não é para você comprar pela Servimac, para comprar é com a Vitrine. Mas a Vitrine conseguiu porque existe a Servimac. Então, você que é lojista, que tem uma loja, um comércio, vale muito a pena o site, né? O site que está na tela. Às vezes coloca um site e telefone, mas tá o site para vocês da Servimac. E quem gosta de costurar, ou então de outras ferramentas para patchwork, para artesanato, vamos lembrar também da Maclen. Atenção, a Maclen é quem fornece a base de corte, que é fundamental. Sim, né? Pra gente cortar com precisão. Com precisão, não cortar a mesa nem nada, réguas de patchwork, os cortadores e esse imã, esse agulheiro com imã que fez o maior sucesso, ó, bárbaro, tá? Também tá o contato na tela para vocês da Maclen. E um ferrinho, se precisar, é da Maclen também, aquele ferrinho que aparece aqui no programa, que aparece ótimo. mais que a gente. Isso, exatamente. Aquele ferrinho 3 em 1, função steamer na vertical e tal, que as meninas amam, passam roupa o dia inteiro com ele, também é aí da Maclen. Telefone e site na tela para vocês. Dei os recados direitinho? Pronto. Vamos pantufar. Duas empresas boas, né? Vamos pantufar. Vamos pantufar. Então agora, ó, seguinte, coloco, essa aqui é uma espuma de meio, que a gente chama de 5 milímetros. 5 milímetros? É, a espuma que vai no peito do pé. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer um sanduíche, eu vou pôr no meio, aqui a gente costurou, né, direito e avesso, eu vou centralizar ela bem, vou colocá-la, ó, fazer um sanduíche. Vou prender aqui e vou costurar já em cima do risco do peito do pé. Ok. Tá? Aqui eu dou um retrocesso. Eu aqui estou com a linha marrom. A gente teria que trocar a linha pela branca, mas é legal porque você visualiza a costura. Pra gente fica legal porque isso visualiza. Isso na TV, né? Visualiza isso. bem. Mas a gente usaria aqui uma linha branca ou amarelinha, né? Deixa eu pôr um pontinho mais largo pra gente ir mais rápido. Prontinho. Aqui uso o botãozinho de retrocesso e pronto. Corta aqui a lateral. Vamos lá. Já tenho aqui. Venho agora e só acerto essa parte redonda, ó. Eu arredondo aqui. Tiro só um excesso, eu não tiro tudo, eu não corto rente, tá bom? Aí eu venho com a minha parte que vai ser o piso. Aqui eu tenho o quê? Eu risco todo o risco da pantufa e marco onde é a posição que começa o peito do pé. O peito do pé. Porque eu vou colocar direito com direito, assim, ó. Direito da pantufa com direito do tecido. Okay. Se eu quiser usar um antiderrapante, eu posso usar. E é nesse momento que eu utilizo ele. Então, a primeira vez que eu uno o peito do pé, a parte inteira, é quando eu vou unir o primeiro. Você vai colocá-lo? Não, não vou colocá-lo para não ter dificuldade na hora da gente virar. Mas você acha que é interessante? É interessante. Você pode usar o corino, você pode usar o que você quiser, tá? Você pode usar que ele costura bem e fica bem bonito. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou deixar bem certinho, você tá vendo? Onde está a minha costura. Coloco um alfinete
E vou agora me guiar por essa costura. Não ligo mais para essa que eu fiz. Ok. Tá? Venho para cá. A pantufa, ela é assim. Você vira, vira, vira e aí aparece o solado, uma hora vira piso, o piso vira solado. Então essa parte aqui eu costuro ela inteira. Aqui. Levantei. Aqui. Enganchou aqui embaixo. Só pegou aqui. Tem uma boa espuma que você colocou aqui, gente. Olha aqui que densidade gostosa. Boa, não? É, a gente tem que usar uma espuma de boa densidade, porque Quanto? senão Essa aqui ela... tem alguma denominação? Ela é densidade 28, tá? Ela é uma densidade 28 e ela tem que ser densidade 28, senão ela vira uma pizza, É só né? comprar como espuma densidade 28. Isso. Aí agora o que eu faço? Olha, eu tenho outra parte inteira da pantufa, jogo ela inteira. Agora a minha costura vai ser ao contrário. Eu vou deixar a ponta aberta, ó. Então eu vou fechar toda essa volta. Tá? E eu sigo sempre em cima do risco. Ela é bem rápida, você viu? Sim, incrível. Então aqui eu já tenho pronta a pantufa praticamente. O que que eu faço? Eu viro ela uma vez, viro uma vez. Aqui a minha espuma foi cortada no tamanho certinho. Introduzo a espuma aqui. Então quer dizer, Aí não na pode ter primeira... sobra, direitinho encaixa. Não, na primeira vez que eu virei, eu já coloquei a espuma. Virei a espuma. Visto ela bem certinho aqui. Vou levar a espuma, eu não costuro a espuma, levo ela para dentro e costuro toda a volta. Se fosse traco antiderrapante, colocaria agora aí dentro também? Sim, o antiderrapante estaria aqui. Já estaria aí. Porque aí quando a gente vira, o que é solado vira piso. Aí ela fica fechada aqui na frente. Se você precisar usar a máquina, é porque ela é silenciosa, viu? Pode usar, eu acho que não atrapalha não. Não, né? Gente, que bárbaro! Vocês viram a máquina como trabalha maravilhosamente bem? Essa é a Brother BM 2800. Bacana ressaltar que ela tem 27 pontos. E aí você vai escolher entre decorativos, utilitários e também os tradicionais. A Angélica explicou super bem. Quando a gente fala em 63 funções, por exemplo, Angélica... Olha, aqui, zigue-zague, você falou? O zigue-zague, você tem, ela faz um chuleadinho. Sabe quando você às vezes tem um problema de um rasgo numa calça, numa roupa e você precisa fazer um pequeno conserto? Ela vai chulear de maneira, ela tem até uma chapinha que faz esse chuleadinho. Perfeito! Esse ponto, 3 pontinhos, ele é ótimo para elástico, porque você assim, o elástico ele tem a elasticidade e a linha não. Então, esses 3 pontinhos vão costurando pontinho por pontinho, então ele dá mais Angélica, força. aqui dessa conversa, falou umas 3, 4 funções, são 63. Praticamente ela é completíssima. Sim, perfeita. dá para brincar bastante com ela. Cama plana conversível para que o braço livre para a costura de peças tubulares que são mangas, punhos, barras de calça, tá bom, gente? Sistema de enfiamento de linha na agulha, velocidade máxima de costura pontos por pontos. E aí ela vem com todos esses acessórios: tesoura embutida, pés calcadores, bobinas LED, chave de fenda, pedal, pacote de agulhas, agulha dupla, pino de carretel extra e uma chapa de cerzir. E acompanha a capa da máquina também. Telefone para você ligar e comprar porque ela é bárbara e você vai parcelar. 0800 380 2000, 0800 380 2000 ou São Paulo Capital e celular 3382 2000. Loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Nem tem que falar www, que você já está acostumado e sabe bem. Fala, minha querida, terminamos? Bom, terminamos, ó. Prontinha. Você viu como fecha rápido? É assim? É prática. E dá para vender a quanto? Cada um faz seu preço?
Olha, a espuma, ela sai mais cara. A gente pode vender aos R$25. Ai, tá barato demais. preço é Pode bom. botar mais, comadre? É. Obrigada. Obrigada a você. Que eu botei também. a mão, é confortável. Né? E vamos muito dormir. gostoso. Não, tem muita coisa a fazer ainda hoje. Vamos lá, fica bem macia, né? Tchau, povo. Tchau. Até.